Que legal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma interação aí que nós fazemos com parceria com a Ifagro, né? Hoje temos aí algumas convidadas especiais em que nós vamos comentar muita coisa interessante, principalmente envolvendo aí os direitos dos produtores rurais, os problemas, né, que o agronegócio enfrenta e o que a gente pode trazer aí de informação e de auxílio, né, para os produtores que estão eventualmente enfrentando dificuldades, não só no âmbito do Rio Grande do Sul, mas também no Brasil como um todo. Aí a gente tem atendido cada vez mais produtores, né, com dificuldades no pagamento aí dos seus endividamentos rurais. Mas hoje, então, quero apresentar para vocês aqui essas nossas convidadas que trazem uma batalha, né, trazem aí um dia a dia muito empenhado, vamos dizer assim, na defesa do produtor rural, né, seja através aí de associações, enfim, de uma série de atos, né, de atitudes que visam aí o máximo possível amenizar, né, um pouco do sofrimento, da dor e de trazer melhorias aí para o campo. Então, nada melhor do que pessoas que realmente vivem essa realidade, né? A gente tem às vezes, uma dificuldade muito grande no direito, que trabalhar com o aspecto jurídico, né, com legislações e etc., mas, às vezes, sem conhecer realmente a experiência do agro, sem saber realmente quais são as dificuldades na realidade mesmo do produtor rural, né, o que ele passa no dia a dia. Então, já descobri também que a Grazi é produtora, então ela sabe muito bem, né, esse dia a dia, essas dificuldades. A gente ouve, né, muitos ainda trazerem a ideia de que o produtor rural é sinônimo de riqueza, é sinônimo, né, de automaticamente uma pessoa abastada, e isso só mostra que realmente não conhecem a realidade, né? A grande maioria dos produtores tem aí, né, o seu trabalho, a sua dedicação, e que precisa contar com inúmeros fatores para que tudo dê certo, né? A gente sempre costuma falar que o produtor rural aí é uma empresa a céu aberto, né? Então ele depende, inclusive, aí do clima, de ausência de doenças, de preço certo, né? Então ele é o único aí que tem a coragem, muitas vezes, de pegar lá R$ 1 milhão no banco e literalmente enterrar, né? E torcer para que chova, torcer para que faça calor, torcer para que o preço esteja bom e uma série de outras situações aí. Mas então eu quero apresentar a vocês. Hoje a gente está aqui com a Dandara, com a Grazi, né? Nós temos a marcação delas aqui no Instagram, então depois vocês podem visitar também, né? Elas são idealizadoras, a gente já vai conversar aí, né, também do canal Agro Delas, que é um canal que, né, incentiva muito essa informação aí no agronegócio, e eu quero que, né, vocês se sintam à vontade, é uma grande honra ter vocês aqui. A Grazi viajou, né, tá sempre na correria aí, então a gente sabe da dificuldade, da escassez do tempo, então eu fico muito feliz. E a Dandara também, que é da nossa cidade aqui, fico muito contente aí pela sua presença. Sejam bem-vindas. E aí a galera aí que nos acompanha no Instagram, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, estou dando uma olhada aqui. E qualquer dúvida aí que vocês tenham, a gente vai tentar sanar, né? Então, quero dar um oi aí mais específico para a Grazi, tudo bem? Tudo bom, Jacques? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Viajei a noite toda, mas vai ser muito bom, muito proveitoso. Ah, que legal. Você é do Rio Grande do Sul, né? Sim, sou produtora rural, tenho 15 anos, né? Eu atuo na cidade de São Cepé, na região central do Rio Grande do Sul ali. Eu sou empreendedora do agro, né? Não sou herdeira, como a gente fala, não sou sucessora. Estou nesse negócio há quase 15 anos, vai ser a nossa 15ª safra agora, a próxima. E já sofri muito em 5, né? Já, para mim, pelo menos na minha história, vai ser o meu 5º ano de frustração de safra. Então, assim, como você falou no início, o produtor sabe plantar e colher. O produtor não tem o feeling, não tem a expertise que o pessoal do direito tem, questões burocráticas. E é sempre muito importante a gente poder levar, né, informações e que ele entenda também qual é o direito dele. Eu, nesse período que me tornei produtora, sofri muito com isso.
Já tive que recorrer muito ao Uhum. jurídico, né? Recorrer muito a uma ajuda de um bom advogado, enfim, porque realmente existem coisas que a gente não se preocupa, né? A nossa preocupação é plantar bem, é cuidar muito bem e para poder colher um resultado bom, né? Então, Inclusive, uma das coisas que a gente sempre comenta, né, com os produtores é que com o passar do tempo, né, a atividade ela começou a ser mais complexa. Então, antigamente você ia lá e realmente cuidava da produção, plantava, mas hoje as preocupações são muito variadas, né? Você precisa ter cuidado com a tributação, e aí tem problema de meio ambiente, e aí tem toda a parte contratual. Então, são muitas coisas, né, que hoje são necessárias aí de atenção do produtor. E quando a gente começa a ter esse tipo de situação, muitas vezes o próprio problema do endividamento, ele acaba tirando o foco do produtor, né? O produtor começa a ter aí a necessidade de estar indo sempre no banco, de estar preocupado com dívidas. Então, o que a gente fala é, o produtor ele precisa focar na atividade dele. E nós fazemos esse outro trabalho, que é o trabalho aí de tirar esse peso, né? De trazer um pouco da paz aí para o produtor, para que ele possa fazer essa atividade dele com o maior empenho possível, né? E você sempre foi do agro ou não? Como é que foi a tua história? não. Como eu disse, eu me tornei uma produtora, né? Eu sou, meu pai é produtor, mas meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 9 anos, e eu fui morar na cidade com a minha mãe. Então, eu cresci na cidade, eu fiz faculdade, né, sou arquiteta. Aí, ele disse, não, eu acredito em ti, eu acho que tu vai dar conta, então tá aqui o valor X, 6 meses depois tu me devolve o valor X com tanto de juro. Tá, beleza, aí eu fui atrás de recurso, né, Jackson, porque Sim. como eu não é que eu não era, eu até tinha sabia o que era um pé de soja porque meu pai plantava. Mas como eu não tinha essa criação lá em função da separação dos meus pais, eu não tinha esse contato direto com terra, não sabia como que era o processo, não sabia nada. Aí fui atrás de um agrônomo. Já que a Dandara, minha amiga aqui, é agrônoma, fui atrás de um agrônomo. Pensei, quem é que é especialista na área? É agrônomo. Procurei na região o melhor agrônomo. Me indicaram, né, na minha região lá, que é o Vinhas, o doutor Vinhas, que está comigo até hoje, né? E aí pedi, disse, Vinhas, é o seguinte, a gente vai plantar soja e eu preciso que tu me ajude. E ele disse, como assim, guria? Tu e quem? Eu disse, eu e meu irmão, né, que a gente começou junto. Na época eu tinha 24 anos e ele 18, o meu irmão. Daí ele disse, tá, mas não funciona assim, é eu que escolho os meus clientes. Eu disse, mas Vinhas, por favor, a gente precisa, o contrato já foi feito, o contrato de arrendamento, né? Onde tinha garantia real, a gente não podia desistir dali em diante. E então, Jackson, a gente iniciou sem nada. Ele disse, tá, mas qual é o maquinário? O que vocês pretendem? Eu disse, não sei. O que o senhor me disser, nós vamos fazer. E aí a gente foi comprar um trator, a gente foi comprar uma plantadeirinha, a gente foi comprar um pulverizador de arrasto, aquele de 800 litros, né? E foi do dia pra noite a gente virou produtor plantando 320 hectares. Nossa. Todo mundo, nossa, que loucura, essa gente é louca. Porque a gente não tinha ninguém, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso, a gente não tinha nada. Quando foi pra... E ele ajudando, né, o nosso agrônomo. E tudo que ele fazia, tudo que ele falava, eu fazia. Porque como eu não entendia, e meu irmão muito menos, a gente não tinha experiência, não tinha nada, ele foi ensinando e a gente foi fazendo. Isso foi em 2009 para 2010. Que foi um ano de muita enchente no Rio Grande do Sul, onde caiu uma ponte numa região que a gente mora. Foi uma enchente muito grande também, em 2009, veja só. E quando foi para colher, nesse mesmo ano, ele disse, Grazi, tu tem 320 hectares para colher, tu não tem coletadeira, como tu vai fazer? Eu digo, nossa, vou ter que comprar, né? Vou fazer alguma coisa, Vinha. Espera lá, quanto tempo a gente tem? 15 dias, Grazi. Nossa. Tu começa a colher em 15 dias. Eu fui e comprei uma coletadeira com cheque para 60 dias, para poder pagar. E deu tudo certo. Naquele ano deu tudo certo. Choveu bem e tal. Deu enchente, mas não foi na minha lavoura. Foi uma enchente que a gente costuma dizer assim, que é meio que normal dar uma enchente todo ano, né? Colhemos 50 sacas por hectare. Assim, no primeiro ano, todo mundo, nossa, olha que sorte, que sorte. Eu digo, não, gente, não era sorte. Já era Deus sinalizando alguma coisa boa para nós, né? E o meu agrônomo, ele é meio ateu. Eu brinco com ele às vezes, né? Ele diz, Grazi, é só fazer certo. O processo é plantar, cuidar e colher, né?
Então, a gente começou, aí 2 anos depois veio a primeira seca, que foi em 2012. Ali eu já comecei a ter alguns problemas, como pagar, né? Seguro não pagou a lavoura, plantou fora do zoneamento. Aí eu comecei a entender o que era uma gestão dentro do agronegócio, porque até então eu estava tão encantada com a questão de plantar uma semente, aquela semente crescer e ela dar muito, que eu estava amando aquela dinâmica, né? Claro, eu tenho o DNA no agro, eu tenho isso da minha família e tudo. Simples, né? Mas não é nada simples como as pessoas pensam. Depois da seca de 2012, que a gente perdeu... Eu colhi 5 sacas por hectare, na época, meu arrendamento era 6 sacas por hectare, Sim. Eu perdi 150 hectares que eu tive que passar uma grade que não valia a pena colher, eu não tinha seguro, não tinha nada. De novo, eu sentei com o meu agrônomo e ele disse, Grazi, a partir de hoje tem que fazer um pouquinho melhor. Tem que cuidar as leis, tem que cuidar as regras, né? Essas questões, assim, que quem é produtor não se atenta muito, sabe? Como eu não tinha experiência de perder, afinal de contas, o primeiro ano tinha dado bem, o segundo mais ou menos, o terceiro eu perdi tudo, eu comecei a prestar atenção com os erros, o que eu poderia melhorar. E aí a gente gostou, a gente renovou o primeiro contrato, eu e meu irmão, a gente chegou num ponto que eu disse, Fernanda, a gente continua ou não? Porque, afinal de contas, era um negócio. Se o negócio não tá dando lucro, tu tem que parar, né? Só que ali, como todo produtor, você já tinha feito muito investimento de maquinário, a gente já tinha comprado uma área de terra, sabe? Durante 10 anos, que foi o segundo contrato que a gente renovou. Então, a gente decidiu ficar mais um ano e permanecer, né? Então, nós estamos indo pro... Agora, eu renovei os 4 contratos, né? Para continuar por mais 6 anos, entendeu? O arrendamento... Lá funciona assim, 5 anos, 3 anos, depende o lugar e a área. Enfim, a gente gostou, eu me apaixonei, me encantei. No processo todo disso tudo, na pandemia, encontrei a Dandara, a gente criou as agrodelas, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu entendi que meu lugar era no agro, né? Tanto que da arquitetura me afastei um pouco. Faço, mas como hobby, não é a minha profissão principal. Hoje a minha profissão principal é... ser agricultora, né, a produção rural, e procuro ajudar todo mundo que cai assim, sabe quando cai? Claro que no meu caso eu sei que não é algo comum. As pessoas que estão no agro vêm de uma sucessão familiar, vêm de um vínculo, vêm com um ambiente um pouquinho melhorado, né, eu tive que criar tudo, eu e meu irmão, a gente criou tudo, e a gente aprendeu muito com isso. Talvez aí tá um pouquinho diferente, a gente tem uma visão diferente, a gente tem uma visão que a lavoura é uma empresa. E que por isso a gente precisa, sim, de ajuda jurídica, que a gente precisa de um agrônomo, que a gente precisa de informações, que a gente precisa das coisas mais técnicas, né, para tudo funcionar. E aí me apaixonei e fiquei. Nossa, que bacana, né? Todo mundo tem uma história bem interessante por trás, depois eu vou falar um pouquinho da minha também. E isso é uma realidade. Como a gente atende aí muitos produtores, a gente percebe que uma das maiores dificuldades, ou às vezes, até falta de percepção do produtor, é a necessidade de uma gestão mesmo da fazenda, né? Ou da área, enfim. Às vezes a gente atende produtores que nem têm noção, por exemplo, da quantidade de financiamentos que eles têm, do quanto eles devem, né? Então isso é importante justamente para você ter essa noção do que fazer, o que deixar, o que não está dando lucro, né? Então tudo isso é muito importante. Mas quero ouvir um pouquinho da Dandara também. Dandara é engenheira, né? Engenheira agrônoma. Sou engenheira agrônoma, formei aqui em Cascavel, sou filha de produtores rurais, né? Meus pais são produtores no estado de Mato Grosso do Sul. E eu vim para o Paraná justamente para estudar, para fazer faculdade, para ter uma profissão, porque eu queria permanecer no agro. A gente sempre foi atuante no agro, desde pequeno, eu lembro de lavoura, investi com vaca leiteira também. A gente produz leite, carne e grãos no Mato Grosso do Sul. E eu vim para cá estudar, conheci as possibilidades do Paraná, né? Trabalhei em multinacional aí durante 3 anos e fiz pós-graduação também, que nem a Grazi, que fez pós-graduação. E durante a pandemia, a Grazi estava no Rio Grande do Sul. Sofrendo com a seca de novo. Eu no Mato Grosso do Sul, porque estava todo mundo isolado. A gente tinha aquele negócio no coração. Tá, o que a gente vai fazer com o Instagram? Só rolar o feed, ver foto, isso é futilidade. Não vamos chegar a lugar algum fazendo mais do mesmo, né? Então, pensamos em fazer algo diferente. Então, naquele momento, tinha alguns movimentos de mulheres do agro, porém eram movimentos que não levavam informação,
não levavam conhecimento, e o que nós falamos, vamos fazer diferente. A gente queria alguma coisa mais profissional. Exato. Daí, com o know-how que a Grazi tem como produtora rural, com toda essa história que ela já passou, ela poderia inspirar muitas outras mulheres que queriam ser produtoras rurais também. E eu, com a minha experiência de passar pela graduação, também poderia auxiliar outras meninas que sonhavam seguir, fazer uma agronomia, fazer uma veterinária, uma zootecnia, enfim. Por isso, a gente criou as Agrodelas. Então, a gente criou, sem se conhecer pessoalmente, somente pelas redes sociais, lá em 2021, as Agrodelas. Fim do 2020 para 2021, né? Isso, bem na virada de ano ali. Então, tem mais de 4 anos já. E a gente criou com esse intuito de trazer informação, ter um pouco mais de agregar valor às mulheres do agro em si. Então, com essa autoridade que a gente foi construindo ao longo do tempo, a gente conseguiu trazer conosco, a gente fazia muitas lives, porque era pandemia, né? Sim. Muitas pessoas maravilhosas do agro, de forma gratuita numa live, por exemplo. Então, até eu vi o seu Nelson, que é advogado também lá do Rio Grande do Sul, o seu Alan McCracken, que é master em pulverização a nível mundo, lá dos Estados Unidos, o Paulo Arbex, o professor Elmar Luiz Floss, de Passo Fundo. Então, teve várias pessoas que a gente conseguiu trazer, se tornou amigos, e a gente trouxe esse conhecimento que eles têm, que são maravilhosos, para as pessoas, para as mulheres das Agrodelas. Que legal. E aí, tudo isso foi crescendo numa proporção tão grande que hoje a gente tem mais coisas, né? Dado a força do movimento Agrodelas, a gente teve a ideia, né, em uma das lives com o Dr. Vinícius, lá de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, de fazer uma certificação. Então, hoje nós estamos encaminhando as Agrodelas, nós já nos tornamos um CNPJ, e nós estamos modulando, fazendo uma certificação. Então, o nosso propósito é certificar produtos produzidos por mulheres do agro. Isso legal. A nível Brasil. E agora a Grazi, semana que vem, está indo para os Estados Unidos. Nessa, amiga. Nessa semana. já depois de amanhã. Para os Estados Unidos, para falar sobre as Agrodelas, para falar sobre o selo rosa, que é a certificação de produtos produzidos por mulheres, e também levar a causa do Rio Grande do Sul, que é o que está acontecendo. Então, dado a força que a gente tinha, a gente já conhecia muita gente, por conta dessas lives, desses 4 anos de muito movimento, e mulheres, e o pessoal dos professores nos ajudando, a gente teve muito contato com muita gente. muito apoio, né? Apoio masculino, né? Muito apoio de homens do agro. Sim. E agora, na questão da enchente, de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente virou uma para outra, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque não foi só a Grazi que teve prejuízos. Eu estava lá, a gente desceu no último dia que funcionou o aeroporto, a gente pousou em Porto Alegre. Dia 3 de maio. 3 de maio, e a gente saiu, assim, passou pela última ponte que tinha aberta, com balsa que tinha batido na ponte ali do Rio Guaíba. A gente passou e viu aquela cena de filme, assim... Dique estourando. A gente foi os últimos carros a passar. Dique estourando. A gente deu carona pra uma pessoa de Eldorado do Sul, que o menino tava desesperado porque queria ver a mãe dele. A gente viu os cachorros, o pessoal tudo trazendo os cachorros pra BR, mergulhador procurando o corpo. Então, assim, foi uma cena muito, assim, chocante. A gente não tinha como ir pra fazenda, a gente foi pra casa de outra amiga. Né? E quando a gente chegou na lavoura da Grazi, a Grazi estava colhendo e, assim, tu vê a lavoura totalmente debaixo d'água, não tem estrada. Isso que a gente chegou uma semana depois, a gente teve que esperar para ir para a fazenda, para daí... uns 3 dias, assim, porque não tinha estrada, né? Não tinha como... Nem como chegar. As pontes caíram, a estrada desbarrancou, então não tinha acesso. Nós fomos nos abrigar numa cidade perto do Chuí. Perto do Chuí, Santa Vitória do Porque Palmar. Era a única estrada que nós tínhamos para poder acessar, né? E aí a gente ficou 2, 3 dias lá na nossa amiga, na Elisa, até nós poder a estrada abrir, as cidades fazerem um caminho alternativo para a gente poder chegar na fazenda. Porque São Cepé é entre Cachoeira do Sul e Santa Maria. Então o rio Jacuí saiu, transbordou, teve muita enchente ali. E eu moro também em Sobradinho, que também foi uma das cidades muito afetadas em função do rio. Porque no primeiro dia que começou a enchente, se eu não me engano, deu 300 milímetros em um dia. Então, nada suportou aquele volume gigantesco de água, né? E o que acontece? A região mais afetada foi entre Santa Maria e Porto Alegre. A declividade... do Vale do Taquari também. Isso. A declividade entre Santa Maria e Porto Alegre, ela dá 60 metros só
Porque Santa Maria tem 70 e poucos metros de altitude e Porto Alegre é 10, 15 metros de altitude em relação ao mar. A distância que dá de Santa Maria a Porto Alegre é 200 quilômetros. Então, a declividade que eu tenho nesses 200 quilômetros, eles são muito poucos. E o solo da região ali é caracterizado como um solo hidromórfico. Então, ele naturalmente já tem muita água. É por isso que ele tem muito arrozeiros. Entendi. Os arrozeiros que preparam o solo, porque o solo é um solo hidromórfico. Então, ele já tem essa dificuldade, ele já armazena essa água, mas ele sela. Então, ele se saturou demais. Então, são vários fatores. Declividade, pouco escoamento, a questão do solo já ser dessa maneira. Então, por exemplo, aqui em Cascavel, a possibilidade disso acontecer, o que aconteceu lá, seria quase nula. Cascavel, nós temos 780 metros de altitude. Muito alto, né? Toledo, Marechal, já vai para 400 metros de altitude. Então, a gente teria um escoamento. E aqui a gente está em cima de 3 bacias hidrográficas também. Então, para tu ter noção da diferença em relação à declividade, que isso foi um fator agravante, né? E também tem a questão que é um ciclo, né, Jackson? Em 1941 teve uma enchente proporcional a essa, menor do que aconteceu agora, mas existe um ciclo na natureza que as coisas de 70, 80, 60 anos se repetem. Como eu te falei, em 2009 para 10, a gente teve uma enchente que caiu uma ponte gigantesca, que até o prefeito de uma cidade lá faleceu, enfim. E agora, todo ano a gente tem uma certa enchentezinha, pelo menos na minha região, a gente fala, vai dar enchente. Aí, como eu tenho que passar o Rio Jacuí de balsa, para eu chegar na minha fazenda, eu tenho que passar uma balsa lá, uma barca. A gente sabe que se der enchente, a barca não anda, então a gente fica ilhado, a gente fala, né? A gente está ilhado. A gente não tem mais acesso por 2 estradas e a gente fazer uma volta gigantesca por outro lado, pro lado de Santa Maria. Quer dizer, o Rio Jacuí, eu planto num lugar onde eu tenho o Rio Santa Bárbara, o Rio Vacacaí, o Rio São Cepé, que larga tudo no Jacuí. Entendi. Tem muitos rios ali, muito próximo, né? E essa questão que a Dandara falou da altitude também contribui muito, porque é tudo muito raso, é tudo muito baixo, que a gente fala. E além das enchentes que vocês comentaram, também teve o problema da própria chuva, né? Das outras regiões que foram afetadas pelo excesso da chuva mesmo, não necessariamente uma enchente, mas muita chuva. Muita chuva, quantidade de volume em pouco período, né? Em 30 dias. E a questão que não parou de chover. Isso que foi, assim, o mais crítico de toda a nossa situação. Foi 30 dias chovendo, se eu não me engano, deu 4 ou 5 dias de sol. Em 30 dias. Então, quando a gente pensava, parou de chover, tá? A gente precisa de 2 dias de sol para tentar colher. Quando a gente pensava em colher, chovia de novo. Entendi. Sim. E chovia de novo, e chovia de novo. Então, assim, aquela soja linda, amarelinha, dourada, que estava pronta, que nós estávamos colhendo super bem, sim. Maravilhosa lavoura da Antes de começar o período da chuva, ela inchava e murchava. Ela inchava, inchava. Começou a apodrecer, começou a variar, começou a brotar. Entende? Foi um caos tudo. Então, claro, a gente não teve um grão de alta qualidade. Sim. E com isso, toda a produtividade de 70 sacas caiu para 10, 20. O que conseguia colher. Fora que esses 20, na classificação dos grãos, por estarem muito úmidos, tinha a quebra em relação à umidade também, que é os grãos ardidos que se falam. Entendi. E dado tudo isso que aconteceu, né, os produtores falando, e a gente somos muito conhecidas, a Grazi com um empresário chamado Éder Facim, lá de Santa Maria, tiveram a ideia de fazer um movimento maior, de juntar os produtores. Então a gente que juntou os produtores e todo mundo criou um movimento em prol aos produtores rurais gaúchos, que se chama SOS Agro RS. E aí a gente foi junto com todos os produtores. Hoje nós somos 4 mil? Estamos indo para 4 mil produtores no grupo fechado, né? E realmente nós conseguimos o apoio de produtores que já tinham colhido. Sim. Né, da região norte, porque a gente já vem de secas, então o produtor já está descapitalizado. A gente tem uma previsão do próxima safra ser laninha, quer dizer, para o Rio Grande do Sul isso é péssimo, porque é seca, e é uma seca severa. Sim. O que está mostrando é que vai ser muito, muito severa a laninha, enfim. Todo mundo olhou para nós, né, num todo, assim, e viu o tamanho da tragédia, que, claro, não foi só no agro, a gente sabe que não. Tinha mais de 700 pessoas desabrigadas na Grande Porto Alegre, entre Eldorado, Canoas, Santo Afonso. Que meio milhão de pessoas foi atingidas, na verdade. Não, muito mais, eu acho, porque assim,
teve o pessoal do Vale do Taquari, de Bento, da Serra, que desceu o morro, desceu água, desceu tudo. Então, foi uma tragédia que a nível Brasil, Jackson, não existe. Não tem registro. Nem o Katrina dos Estados Unidos não foi assim, né? E fora a repercussão em cascata que isso vai gerando, né? Em todos os setores da economia também. Justamente tudo, né? por causa disso que a gente criou o movimento, né? O SOS. E hoje nós estamos com mais de 500 ofícios, eu acho. A gente vai fazer o fechamento amanhã. Isso. A gente está com 230 municípios, prefeituras, Câmara de Prefeituras, Câmara de Vereadores apoiando o pleito da Farsul, né? A Farsul, que é a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, fez uma proposta. Enviou para o ministro Carlos Fávaro, né, que nós entendemos que é a única saída para nós continuarmos no agronegócio, que é sim a solução hoje razoável. Claro que anistia, que seria o ideal, porque afinal de contas as pessoas perderam tudo, assim como os empresários perderam tudo, quem é do agronegócio tem a sua lavoura, é o seu patrimônio, perdeu tudo. Disseram que não teria possibilidade, em função de politicagem. Ok, tudo bem. Então, o que nós estamos pedindo hoje? A gente está pedindo um prazo para poder trabalhar, se reerguer, levantar a cabeça, fazer tudo de novo, começar, né, a tentar a levantar as coisas, que seja maior esse prazo, que talvez tenha, sim, um período de carência, porque a gente está vendo que o próximo ano já vai dar seca, e que a gente tenha um juro que seja bom condizente para poder trabalhar. Não adianta colocar um juro do mercado hoje 7, 8, 10%, é inviável. É inviável. Porque Jackson, o valor, assim, é muito, muito alto. E até para explicar para o pessoal, né, às vezes quem não entende muito do agronegócio, né, o produtor rural, ele não tem como se reerguer, muitas vezes, como um comércio em 2, 3 meses ou até um ano. São necessários, né, muitos anos, né, de reorganização e reestruturação financeira para que ele consiga desenvolver, né, toda a sua condição de pagamento desse endividamento, né? O que a gente tem visto, né, e principalmente o nosso trabalho aqui, é esse trabalho justamente de garantir ao produtor rural, primeiro, que ele continue produzindo, né, ou seja, continue na posse dos seus bens, na posse da sua propriedade, continue produzindo e que ele consiga reorganizar essa parte financeira dele através da produção. Então, e nunca da propriedade ou dos bens, né? Esse é o nosso grande lema aqui, que se paga o endividamento rural com produção e nunca com bens. Nunca vendendo, nunca perdendo, né? Se desfazendo, muitas vezes a preços irrisórios, para tentar, de alguma maneira, né, pagar esse endividamento. E uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, né, e a gente percebe isso pela nossa escola até, existe o crédito rural, né, para quem não entende, ele é um crédito totalmente protegido pela legislação. Então, ele é um crédito diferente dos demais créditos que as pessoas talvez estão mais acostumadas, né, como CDC, crédito pessoal, rotativo, cheque especial e etc. O porquê disso? Né? Porque o produtor rural ele tem justamente essa atividade a céu aberto que a gente comentava. Então, para ser viável a atividade dele, ele precisa dessas proteções legislativas. Que proteções são essas, por exemplo? Né? A gente sempre ouve falar do Plano Safra, então é um plano que traz uma taxa de juros específica para determinadas modalidades de financiamentos, né? Que nunca no juro rural poderão ultrapassar 12% de juro ao ano, né? Ao contrário de outros que a gente conhece aí que podem superar 30%, 40%, 50%, e aí vai para cartão de crédito, nem se fala, né? Mas mais do que isso, né? Proteção, por exemplo, em juros de mora. O juro de mora, que é aquele juro de atraso no pagamento do endividamento, ele pode ser de no máximo 1% ao ano para o produtor rural. Então, ele é muito diferente do crédito normal. Não é o que de fato acontece, Jackson. Não, muito diferente, por exemplo, né, de outros créditos com juros. Quando é 1% ao mês, já está tudo ótimo. Às vezes o pessoal já comemora, mas ele deveria ser de 1 ao ano, né, o juro moratório. E a gente tem aqui, por exemplo, contratos de algumas cooperativas, e a gente pode citar o nome, por exemplo, Sicredi, a gente tem contratos que chegam a 79% de juros de mora ao ano.
Por isso que eu falei que não era o que funciona. Não Ou seja, se você ficar devendo um ano, tua dívida só demora a dobra, né? Então, são dívidas que, se elas não forem adimplidas, né, da forma que está ali, elas vão ser muitas vezes renegociadas. E o grande problema da renegociação, né, que a gente tem visto aí, são 4 grandes problemas. O primeiro deles é, geralmente, o desvirtuamento da cédula. Então, numa grande maioria das renegociações, essas cédulas, elas se transformam em outras cédulas que não são mais vinculadas ao rural. Então, geralmente, elas viram uma cédula de crédito bancária, às vezes, até sem finalidade rural, isso está acontecendo. Então, você olha lá, ela se transforma numa cédula, não fala de onde veio, não fala para que é, não fala finalidade. Para quê? Para fugir dessa legislação do crédito rural. Por quê? Porque o crédito rural ele é o único crédito que pode ser, pela legislação, né, compulsoriamente prorrogado. Né? Isso que eu ia te perguntar, Jacques. Existe uma diferença entre renegociar e prorrogar? Isso, sim. Então isso é maravilhoso. Essa é a nossa grande ideia aqui, né? Que isso a gente fala pela prática. Então os bancos oferecem a famosa renegociação, que é o quê? Fazer aquela espécie aí de tombamento da dívida, jogar para o ano que vem, né, ou jogar para o final do contrato, transformando aquela cédula originária numa cédula muitas vezes comum, ou mesmo que não seja, há um aumento de taxa de juros. Então o produtor sai lá de 7%, 6%, às vezes do plano safra, e entra com uma taxa aí, né, de 2 ao mês, ou 1 e pouco ao mês. Isso já dá uma diferença gigantesca no contrato, né? Você já está praticamente dobrando a taxa de juros. E o segundo lugar, em regra, se tem exigido cada vez mais garantias. Então, você quer renegociar? Mais garantias. E não só mais garantias, como garantias muito mais prejudiciais. Então, geralmente, você, quando não tem uma garantia real, vai ser exigida. Quando você tem uma hipoteca, geralmente eles transformam numa alienação fiduciária, tá? E aí, para quem não sabe, né, qual que é a diferença? A alienação fiduciária é igual ao carro. Quando você pega o empréstimo, você transfere já provisoriamente para o banco a propriedade. Enquanto você não pagar, o banco é dono. Sim. Se você não pagar, o banco vai te notificar, através de uma notificação pelo cartório extrajudicial, não tem processo, não tem juízo, não tem nada, para você pagar em 15 dias. Se você não pagar em 15 dias, essa propriedade já se consolida para o banco, ou seja, ele já é definitivamente dono, sem passar por processo, sem analisar contrato, sem nada. Então, ela é muito, muito perigosa, essa garantia, né? Então, esse é o grande problema da renegociação, a transformação do crédito num outro crédito normal, muitas vezes com juros muito maiores, as ilegalidades contratuais, como a mora, que eu falei para vocês aí, e também essa exigência maior de garantias. E tem acontecido muito também, né, depois a gente vai falar bastante disso, mas alguns bancos têm feito renegociações com termos de adesão. Você só vai lá, assina, tem alguns termos, depois eu posso até mostrar para vocês, e num desses termos tem que o produtor vai receber o crédito, mas ele vai ficar restrito no que a gente chama de SCR, que é um sistema aí de crédito rural vinculado ao Banco Central. Que acaba diminuindo o limite. Ou pior do que isso, de pagamento. Nesse caso, ele fica impedido de tomar qualquer outro crédito rural em todo o sistema nacional de crédito rural, enquanto ele não pagar essa renegociação, ou pelo menos o primeiro ano, ou metade, aí vai ter algumas condições. Resumindo, ele não vai ter mais acesso a crédito em nenhuma instituição, e ele vai estar renegociando a dívida por um valor muito maior. Então, a gente fala, é pior do que ficar devendo. É melhor ficar devendo do que assinar um acordo desse, né, um suposto acordo aí para renegociar. Então, a gente tem visto muitas problemáticas nisso. E a legislação, para vocês terem uma ideia, desde a década de 60, ela permite a prorrogação de dívidas rurais. A gente tem uma súmula, que é a 298, que ela veio lá da época da securitização, né, aquela época que o governo fez, e ela diz que é um direito subjetivo do produtor rural, ou seja, tem que ter compulsoriamente a prorrogação quando preenchidos os requisitos lá do Manual de Crédito Rural, que é o quê? Ou frustração de safra, né, por
problemas climáticos. Quer dizer, já existe uma lei? Já existe, desde a década de 60. E ela não é observada. Por quê? Né? Porque, enfim, por não é interessante. Uma conjuntura política, né? Uma conjuntura de poderio mesmo das instituições. E o pior de tudo isso, hoje a gente estima que 90% dos produtores não toma nenhuma medida jurídica. Isso faz com que vale muito a pena você não respeitar a regra. Por quê? Se esses 10 que ajuizarem, né, tiverem êxito, o que eles vão ter que pagar por esses 10 é muito mais benéfico do que se eles tivessem que cumprir para esses outros todos 90% a legislação. Então, compensa. É igual aquela história do dano moral, né? Ah, por que o banco não melhora, não cuida mais para não inscrever pessoas irregularmente no Serasa? Porque o número de pessoas que entram e as indenizações é muito mais barato do que ele investir, implementar e fazer, né, uma melhoria no seu sistema. Então, vale muito a pena. É igual a questão do seguro, por exemplo, seguro rural, né, que a gente tem visto muitos aí indeferimentos, né, muitos. Nunca se teve tanto indeferimento, por quê? Nunca se teve tanto acionamento. Então, empresas pequenas de seguradoras, se elas indenizar todo mundo, elas vão quebrar, vão falir. E isso vai ter uma repercussão muito grande, provavelmente, aí no Rio Grande do Sul. Imagina todo mundo acionando, como que vai ser esse pagamento, né? Vai ter... Então, a tendência... né? E o pior é que não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. A gente falando do nosso histórico climático ruim, a gente já teve 3 secas, um ano de enchente agora. Então, claro, não, em função de ter um histórico ruim, os bancos... O que pagava 30 paga 20, o que pagou 20 no ano que vem vai pagar 10. Exato. E mais caro, né? Mais caro, caro. tem uma cobertura menor. Exatamente. Né, em função do nosso histórico, então não está sendo mais viável. Então, quer dizer, os produtores também não tinham seguros, até porque nós não tínhamos essa previsão. Né? Por mais que algumas pessoas estão falando, Grazi, foi alertado. Quando? Para quem? Quem Exatamente. Alertou? Ninguém alertou, nós estávamos em El Ninho. Tava tudo Exatamente. certo, tava tudo super safra, ótimo, né? Então não tinha porquê, né, a gente pensar que iria acontecer uma tragédia dessa, justamente na época de colher. E o pior ainda, a gente estava comentando, né, é que talvez você possa explicar até melhor para nós aí, mas o pessoal tem que entender que não é que eles perderam a produção, eles perderam tudo. Perderam a própria terra, né? Porque imagina a terra, como é que vai cultivar ela novamente? O que vai precisar fazer, investir, não sei, né? Imagina. Existe uma camada de 0 a 20, 20 a 40, que é a camada do solo mais fértil. É o que o produtor mais aduba, mais cuida, faz calagem, gessagem. Palhada. Isso são fatores químicos. Daí depois tem fatores físicos, que seriam a estrutura, a parte estrutural desse solo, a porosidade desse solo, a taxa de infiltração de água desse solo. É como se fosse a saúde das nossas veias, né? Então, os poros do solo. Tem toda uma qualidade estrutural. E aí depois tem a parte biológica desse solo. Então são 3 fatores, químico, físico e o biológico. O biológico é os micro-organismos, as micorrizas que eu tenho nesse solo, que são a saúde biológica do solo. E tudo isso trabalha junto para eu ter uma raiz que se desenvolva e que dê plantas produtivas. E isso leva-se, para construir um perfil de solo, leva de 8 a 12, 15 anos para se produzir, para se refazer. Então, no caso, o que a enchente fez? Ela lavou tudo isso, toda essa camada de 0 a 10, de 0 a 20, que era a melhor, que era a nata do solo, que os produtores falam. Então, agora, e para reconstruir? Não é um impacto nessa geração. O maior impacto não é nessa safra. O maior impacto é para a geração, porque, por exemplo, isso vai comprometer a próxima geração de produtores. Entendi. Os filhos desses produtores vão sofrer, porque para recuperar vai 15 anos. Zero, né? E aí, se não tem recurso para recuperar, vai começar como? O pior não é começar do zero, Jacques. O pior é começar negativo. No caso, é como se já tá negativo, porque assim, menos 15. Isso, né? Porque assim, a gente tinha antes uma certa estrutura. Eu, por exemplo, trabalho com agricultura de precisão. Então, o que eu estava fazendo era melhorar o que já era mais ou menos, vamos colocar assim. Agora nós estamos negativos, a gente não tem mais nada. Pra você ter noção, a Grazi tinha talhões já, que ela já estava tendo o selo de carbono. Então, a meta da Grazi era que todos os talhões tivessem o selo do carbono. Né? Nossos 540 hectares têm a mesma condição. Ela já tinha alguns talhões, que já estava no caminho e que esse ano, no próximo ano que vem, já ia chegar no 100%. E agora? Perdeu-se tudo.
Não, e pior de tudo isso, para o pessoal entender que grande parte desses produtores, talvez 90%, eles tinham todo um conjunto de compromissos, de endividamentos, né, de investimentos, de custeios, de compra de maquinários, e que precisavam ser pagos com essa safra. Então, essa ideia do negativo é bem evidente, né? Ou seja, além deles terem uma dívida, agora eles vão precisar de crédito para reconstruir tudo, que não vai dar a mesma produtividade, ou seja, e como que vai fazer isso, né? Como que vai reestruturar? Aí que o pessoal precisa entender que o produtor ele precisa ter a carência necessária e mais ainda a prorrogação da dívida por um tempo mínimo para que ele consiga dar a volta por cima, senão é inviável, né? E aí, sendo inviável, essa dívida ela vai se transformando num monstro, né? Ela fica impagável se isso não for paralisado, não for reorganizado. E não adianta reorganizar, como vocês disseram, naquelas taxas de juros, naquilo lá, porque só vai ser uma forma de tomar tudo que o produtor já tem, né? Porque vai ser impagável. O Sebrae entrou em contato com nós, né? Sim. E a Emater. Isso. E eles levantaram um dado para Uhum. o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Os produtores gaúchos de lá. Se eu não me engano, são 240 mil propriedades. Eu não lembro exatamente o número. A Emater, assim. ela fez um levantamento. Então, ela fez um levantamento em mais de 9 mil propriedades. Uhum. E daí, nessas avaliações que eles fizeram, ele constaram. Como a Emater está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, legal. Eles têm uma noção maior, e é um órgão especialmente para fazer isso. Eles avaliaram que tem 290 mil propriedades prejudicadas. Nesse primeiro levantamento. E o total do Rio Grande do Sul são 365 mil propriedades, se eu não me engano. Então, nós temos, olha, com quantos por cento? Não, é muita coisa, entende? Fora quem ainda não conseguiu nem acessar suas propriedades. É isso que eu ia falar, porque, assim, eu acho que até vocês podem me dizer com mais certeza. Há um tempo atrás, aí no início, a preocupação deles era mais sobreviver mesmo. Sim, né? claro. Era um caos, era sobreviver. Mas eu acho que agora as coisas estão começando a se assentar no sentido de, tá, e vamos fazer o quê? Né? E aí a dívida, né? Antes a dívida talvez nem era preocupação, porque não tinha nem, meu Deus, né? Não tinha nem o que pensar. E a dívida? E aí a gente vê, né? A gente acompanha aí direto e a gente vê, para mim, né? Me desculpem se eu me expressar mal, mas para mim é uma atitude até de zombaria, né? O que aconteceu, no sentido de se emitir uma resolução postergando os vencimentos dos endividamentos produtores para 3 meses, né? Ou seja, tudo bem, é uma medida paliativa inicial, mas 3 meses para o produtor não é nada, né? 3 meses você não vai causar um alento a nenhum produtor, você não vai trazer nada de benefício para ele. Ele precisa de uma reorganização realmente completa, né, desse endividamento dele. Então, e outra, essas resoluções, né, você começa a ler, elas têm mais de 10 pontos de restrição. Então, você vai vendo no frigir dos ovos, ninguém se enquadra. Sim. Né? Porque são tantos requisitos para você se enquadrar, e o pior de tudo é que se você lê, né, até tinha separado aqui, mas se você lê, ela diz que as instituições financeiras, a seu critério, ficam autorizadas. Ou seja, não é nem vinculativo. Não é nem obrigado, é a seu critério. Pela resolução, mas pela legislação que existe, elas são obrigadas, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que, né, cada vez mais... Mas é o que está acontecendo, né, Jackson? Tem muitos casos, nós ali no nosso movimento mesmo, a gente tem 4 mil produtores, em torno de 4 mil pessoas junto, cada uma com a sua problemática, com a sua realidade, e tem os casos mais críticos que eles chegam até a gente e dizem, Grazi, acontecendo que eu sou tal categoria, que um banco está enquadrando a gente em categorias que eu não vejo nenhum sentido nisso. Uma pessoa que planta 300, 400 hectares ser grande produtor, Sim. Quem é grande produtor planta 10 mil hectares, gente, pelo amor de Deus, vamos cair na realidade, né? Simplesmente diz, o meu endividamento ou a minha conta no banco hoje não se enquadra na prorrogação de 15/8. O que eu faço? Fico inadimplente, fico devendo, aí tá rolando uma pressão com os bancos, tá rolando ameaça. Já tem cooperativas que estão fazendo arresto.
Sim. Muito Nós conhecida, nem colhemos inclusive. e estão fazendo arresto, gente. Muito conhecida. É porque assim, a gente vê, mas infelizmente é o que a gente comentava aqui nos bastidores, né? O produtor rural ele tem uma ligação muito grande com a instituição financeira e ela realmente tem a importância para ele, porque é ela que vai te fornecer o crédito e tudo mais. Tem o relacionamento. Tem o né? relacionamento, tem às vezes até o vínculo pessoal com o gerente e tudo mais. O problema é que eles são uma instituição. Quando você tem um problema, o teu gerente ele vai ter um limite muito grande de atuação. Ele não pode fazer o que ele quer. E quando você começa a ficar devedor, começa a não ter mais garantia, começa a não ter mais capacidade de pagamento, esse teu endividamento ele vai para o setor jurídico, o Banco do Brasil vai para a GECOR, e aí lá você é só um número. Lá não existe piedade. Não existe mais relacionamento, acabou o relacionamento. Não existe altruísmo, nada disso. Ninguém vai fazer nada que não seja para ganhar dinheiro. O banco ele quer ganhar dinheiro. Então, se ele conseguir prorrogar, renegociar para você, ganhando o dobro do que você deve, e você der garantia que se você não pagar ele toma, talvez ele faça. Mas o problema, qual que é? É que o produtor rural ele se vê refém, que é o que a gente comentava. Ou seja, ele fala, eu só tenho crédito nesse banco, se eu processar não vai me dar mais crédito, então não tem outra saída, e ele aceita. Só que ele aceita fazer algo que ele já sabe que não vai cumprir e não vai conseguir pagar, porque ou por se ele pagar, não vai necessidade, perder né? tudo. Ele faz aceita por um por estado de necessidade. necessidade. Exatamente. E se não fizer nada, vai chegar uma hora que realmente o banco vai tomar tudo, vai penhorar, vai leiloar. E aí eu ia falar, eu venho de uma família que meus avós eram agricultores, né? Eu era adolescente, menos ainda um pouco, e eu vi eles perderem tudo para o banco. Por quê? Que foram renegociando, foram às vezes pegando o que eu falei, até crédito rotativo de juros de 40% ao ano para quitar a parcela, e aí você entra numa bola de neve, numa espiral que você nunca mais sai, né? E aí a saída, os produtores são muito honestos como regra, eles velam muito pelo nome, para eles o nome no Serasa é algo realmente destruidor, né? Não só por não acessarem mais o crédito, mas pela vergonha, né? Às vezes na cidade pequena. Mas sabe né? por quê, Jackson? É porque a gente trabalha muito. Claro, exatamente. Então a única coisa que a gente cuida mesmo é do nome. Exatamente. Cara, você trabalha e você não tem um nome. É indigno. Exatamente. E aí o produtor rural, né? Ele prefere às vezes vender tudo, se desfazer e pagar do que ficar devendo, né? E a gente tenta mostrar que existe uma realidade hoje diferente, que é possível de se fazer, né, algumas coisas que podem te ajudar a salvar o teu negócio, salvar a tua propriedade, e que você está buscando, quando é judiciário, não é dar um calote no banco, não é não pagar a dívida, mas é exercer o seu direito que está previsto na legislação, né, que é o direito de prorrogar. E o que é esse direito de prorrogar? É o direito que você tem quando você tem uma frustração, uma dificuldade de preço, até né, o preço hoje, se a gente for lá para a pecuária, o pessoal do leite, todo mundo, né, sofrendo, é o direito que você tem de reorganizar todo o seu endividamento. E aí vai ser feito o que a gente chama de laudo de capacidade de pagamento, né? Então, vai se mostrar que a conta não fecha e que para fechar, como tem que ser. Quanto tempo de carência e quanto tempo de parcelamento, né? A gente já teve casos aí de até 3 anos de carência, e no judicial, quando a gente fala em carência, é carência de tudo, de juro e capital, né? O banco geralmente vai cobrar o juro. E também parcelamentos, que a gente já teve aí de 5 até 20 anos de pagamento, né? Então é isso que o produtor precisa, e mantendo as mesmas garantias também do negócio, né? Lógico, e um ponto bem crucial que a gente comentava, mas se eu processar o banco, vou perder meu relacionamento com ele? Vai perder. Na vida real vai. Na vida real vai. Ou seja, você não vai, durante um processo judicial, continuar sendo tomador de crédito, né? Mas o que a gente fala hoje, né, existem inúmeras instituições e outras, né, cooperativas que fornecem crédito, e que você chega no momento, né, que ao nosso ver é muito mais viável você quebrar um relacionamento para manter a tua atividade, continuar produzindo, ter um relacionamento novo, do que você se manter num relacionamento abusivo, né, opressor, e que vai te levar mais cedo ou mais tarde a uma dificuldade que às vezes vai te levar à necessidade de venda da propriedade, ou
o que é pior, você trabalhar para o banco, você trabalha para pagar juros. Então, tem gente que vem há 10 anos com aquilo lá, você paga e tua dívida está sempre igual, né? Então, existem algumas saídas. Até a gente estava comentando, né, com a Grazi, que lógico que o Rio Grande do Sul foi uma situação muito acima, né, das situações que a gente tem. Por mais que a gente tenha quebras regionalizadas, elas não foram tão graves, né, como no Rio Grande, que hoje o que se pleita mais é uma medida coletiva, né, até que você havia comentado, né, em até ação civil pública, algo que realmente faz com que o produtor possa ter o mínimo possível para se reerguer, né, de amparo. Mas a gente sempre diz, infelizmente do governo a gente não pode esperar tanto, né, se a gente às vezes só sentar e esperar do governo, às vezes pode até ser que venha algo, né? Geralmente não vai ser o melhor, mas ele vem tardio. Então, o quanto mais a gente, né, mostrar os direitos e quanto mais produtor a gente conseguir salvar, né, até que essa ajuda do governo ocorra ou se realize, é o nosso grande objetivo aí, né? Mas aí entra um ponto muito importante também, Jackson, que é a questão de procurar um profissional que realmente seja honesto, idôneo no mercado. Porque o que acontece? Como eu te falei, o produtor rural sabe plantar, cuidar da lavoura dele e colher. Essa é a especialização dele. Aí tem alguns profissionais que todo meio tem, como arquiteta tem bom, tem ruim, como agrônomo tem bom, tem ruim, como, sei lá, vendedor tem bom, tem ruim, tem também advogado que é bom e que é ruim. A gente sabe disso, né? Então, a importância de procurar uma empresa correta, uma empresa séria, que realmente vai dar esse amparo, vai dar... Claro que não dá nada de graça hoje em dia, é um negócio ok, mas que não tenha, né, alguma coisa que se sobressaia dessa esfera. Dessa situação eu não queria usar essa palavra para não ofender, mas a gente vê hoje em dia muitas pessoas pegando a oportunidade, né, principalmente, né, a gente está vivendo isso, pegando a oportunidade do desespero, né, do produtor. Fazer maldade. Não, fora os saques, daí o pessoal aumenta preço, é difícil, né? É inacreditável, difícil, na verdade. Dentro da nossa categoria mesmo, eu vou te falar, assim, uma realidade. Como aconteceu isso de chuva, acabou, faltou máquina. Né? Não tinha máquina suficiente para colher rápido. Nem caminhão, aquela quantidade. O que acontece? Sobe tudo. Sobe o preço dos caminhões. Eu disse, gente, vocês estão aqui, vocês têm que ter empatia com todo mundo. Vocês agora vão usar isso para ganhar dinheiro? Para uma pessoa eu falei, se tu tá pensando que tu vai ganhar dinheiro na minha propriedade, tá errado. Tu não vai ganhar. Eu prefiro que apodreça ali, porque se tu não tá entendendo o que a gente tá passando, me desculpa, tu não merece nem ter uma máquina para colher, cara. Exatamente. Né? Não tem... O que a gente está passando no Rio Grande do Sul, e de novo eu repito, é inédito. Não existe uma tragédia deste tamanho hoje ainda registrada a nível Brasil. E não escolheu cor, categoria social, não escolheu se é um pequeno produtor de 3 hectares ou é um de 3 mil. Não escolheu categoria, produtor de leite, de tomate, de tudo. Tudo. Hortaliças, foi tudo. Então, assim, por isso eu acredito que a Grazi fala disso, essa questão de ter empatia um pelo outro e os produtores se unir realmente em busca de uma solução para eles mesmos. Né? E claro, quando tu fala assim, já que só existe a gente, aí que tá o problema, né? A comunicação ainda entre o produtor e essa parte mais jurídica, mais do direito agrário mesmo, é essa questão. Tá, eu procuro qual empresa que realmente é honesta. Exatamente, tem até esse é o problema. Ó, para vocês terem uma ideia, de talvez 35% do que a gente faz aqui, hoje a gente tem mais de 3 mil ações em andamento. Umas 35% delas são retrabalhos. Trabalhos que a gente pega, infelizmente, que outros advogados fizeram mal feito. 30%. É bastante, hein? Que não souberam fazer. Porque o que acontece? 90%... Essa matéria não tem na faculdade. Essa matéria de prorrogação. Tanto é que ninguém nem conhece, né? Muitos nem juízes conhecem, né? Eu dou aula na universidade há 11 anos. Não se ensina porque não há tempo. Você só dá uma pincelada sobre o agro, mas o agro tem o tributário do agro, o previdenciário do agro, é muito vasto. Então, e aí muitos advogados se aventuram. Eles trabalham o endividamento rural como se fosse um endividamento normal. E aí, o que a gente mais ouve aqui, pasmem aí, se traz um contrato de
sei lá, 12% ao ano, né, no rural. Quando ele deveria ser, às vezes, de 6, 7, lá plano. O advogado fala, não tem nada para fazer, porque o teu contrato está excelente. Nunca vi uma taxa de juros tão boa, 12 ao ano, imagina, né? Tem gente que paga 40, pode deixar. Tem gente que fala, não, você está pagando 1% ao mês de juro demora, tá tudo certo, é o legal. E deveria ser de 1 ao ano. Ou pior do que isso, eu tenho inúmeros clientes aqui, nós temos no escritório, que o advogado fala, ó, eu vou só tentar atrasar o processo, você tem que correr, vender essa propriedade e pagar, porque o banco vai tomar e não tem outra saída. Então, assim, totalmente ao contrário do que a gente faz. E aí é por causa desse tipo de advogado que os produtores rurais... ficam assustados. Meu pai, por exemplo, que é que nem um típico produtor que nem a Graça citou, que só trabalha, preza pelo nome, meu pai trabalha desde a década de 80 para construir todas as propriedades que ele tem. E aí, por causa desses advogados que eles têm medo. Que às vezes nem procuram um advogado, porque já está em tanto trauma de questões passadas, e não vai buscar seus direitos por causa de péssimos advogados. Não, e outra, se você não souber, além de você colocar em risco a propriedade, você acaba afundando mais ainda o produtor. E ainda vende propriedade, tem que dar metade para o advogado. Sim, e outra. Mas é que a gente não é verdade. Nem todo mundo é ético. Infelizmente, a ética não. A ética vale para todas as profissões. E tem uma coisa que se chama sucumbência, né? Não sei se já ouviram falar, mas dentro de um processo, quem perde tem que pagar uma porcentagem para o advogado que ganhou o processo. Exato. E esses processos são milionários. A maior parte das dívidas são milionárias. E aí você vai lá ajuizar, né, um processo de 40 milhões, por exemplo, ou 1 milhão que seja. 1 milhão, se você perder esse processo, você tem que pagar no mínimo 10% de sucumbência. Ou seja, são 100 mil reais que você vai ter que pagar para o outro advogado. Então, além de você não resolver o problema, de continuar a execução, de correr o risco de perder a propriedade, você já devia e agora deve mais. Então, tem que realmente ter um critério muito importante aí de seleção de advogados com experiência. A gente sempre foca nisso, né? A experiência é muito importante. Então, às vezes tem, né, pessoas que falam, não, vou contratar o fulano, beltrano, aí você vai ver, ele tem 10 processos, 20 processos, né? Ou nada. Então, que experiência ele tem, né, para te passar a segurança, é igual um médico. Sim. Você não pode... Por que você tem um médico lá que custa 100 mil e um que custa 10, né? O de 10... Tá começando. De 8 pessoas, 7 ficaram com defeito, 5 morreram, né? E o de 100, tudo bem, que claro, às vezes eu não posso pagar, mas é para você entender que você tem que procurar, você tem que filtrar, você tem que realmente conhecer quem está, né, mas assim, tu entende, Jackson, que existe essa situação hoje, né, no meio rural, e por isso que os produtores são tão desconfiados. Sim. Exatamente. Eles já estão calejados com tudo que já aconteceu. Então, já tiveram daqui a pouco uma experiência ruim com outro profissional. Exatamente. Que algumas vezes não foi excelente, como, né, talvez vocês aqui sejam. Eu digo talvez porque eu não trabalho com vocês ainda, mas pelo que a gente está percebendo, não tenha esse perfil de honestidade, né? Tem gente que só quer realmente saber de cifras ali, ponto. Não enxerga também o lado humano de... Eu até comentei essa semana eu dei muita entrevista. Eu saía de uma, entrava em outra, dei entrevista até na rodoviária, com o celular na mão, enfim. Eu disse, o que está acontecendo? As pessoas perderam o lado humano. Sim. Sabe? A gente está num mundo hoje em dia tão meio que automático que a tragédia fez a gente parar, olhar para o lado e perguntar, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Na época talvez nossos pais, nossos avós, se acontecesse, sei lá, o marido precisava fazer alguma coisa, lá o produtor, os vizinhos iam lá e colhia, plantava, né, nem cobrava nada, né, e hoje você vê, né, para você ter alguém que ajuda, o cara vai lá e duplica o preço, e enfim, tudo isso causa uma tristeza grande, né, que a gente vê que o problema é muito maior do que simplesmente econômico ou da catástrofe. É um problema humano mesmo, né? Essa questão que a gente está tentando colocar no movimento é uma questão de tragédia. E está sendo colocada como política. Exatamente. Não, e eu imagino, só o que vocês devem passar, né? Imagina, um esforço gigantesco, horas de sono perdida, né? Deixar de lado, às vezes, a família e tudo mais,
de não estar ganhando financeiramente com isso, né? Tá gastando, de estar gastando, e mais, estar se expondo, né? Se expondo para as pessoas que muitas vão criticar em vez de ajudar. E esse é o trabalho dos heróis, né? O trabalho do herói é esse, né? Lá no final, né, com certeza vão ter o reconhecimento aí, vão ter o tijolinho de vocês lá no céu, mas a gente sabe que criar uma defesa, criar um movimento, né, lutar por uma classe é algo muito difícil. E ainda mais no governo, que às vezes a gente, né, enfrenta aí de inúmeras barreiras, de desincentivos, né, de ausência de medidas realmente que vão nos ajudar. Então, é algo que a gente, né, chamou vocês aí justamente por isso, que a gente vê essa força de vocês, essa vontade aí de realmente fazer algo para o melhor, né? Algo que realmente vai mudar a vida aí de muitos produtores e já deve estar mudando, né? Esse movimento que vocês têm aí do SOS é de extrema relevância, né? E os produtores têm procurado vocês, dizendo assim, as maiores dificuldades deles, claro, né, passa pela propriedade, tudo, mas a maior preocupação hoje talvez seja essa, né, de como resolver o problema, né? Vale enfatizar que o movimento, ele não é só nosso, ele é de todos os mais de 3 mil produtores rurais. A gente só está ajudando na comunicação, né, mesmo. Entendi. É só comunicando, porque os senhores que estão lá na lavoura, talvez eles não se deslocariam do Rio Grande do Sul aqui para fazer um podcast, por exemplo. Exatamente. A gente só leva a palavra deles, né? Mas sim, a gente recebe ligações, mensagens de tudo quanto é maneira, falando sobre propostas que os bancos fizeram para eles em relação à renegociação e prorrogação. A gente recebe ligação de gente falando que vai abandonar tudo, que não tem mais o que fazer, que não sabe mais o que fazer. Então, tem várias situações, e eu acho que a Grazi pode citar mais dessas situações. Sim. A gente teve, infelizmente... Vou tentar, mas você começa a pensar, eu fico... Não, mas a gente teve coisas gravíssimas, o pessoal não entende, produtores querendo, às vezes, até tirar a própria vida. Mas isso já aconteceu lá atrás. Teve um episódio, teve uma frustração de safra, se eu não me engano, até meu professor falou, da década de 70. Sim. Que teve muito essa perda de solo que eu citei, de lavar o solo. E teve muitos produtores rurais do Rio Grande do Sul que se suicidaram. Igual na época né, fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas na época do bloqueio das poupanças, do COR, teve muita gente que se matou. Né? Sim. Muita gente tirou a vida, porque imagina a economia de uma vida inteira, e as propriedades, vem às vezes gerações, imagina. Tem gente que não sabe nem onde que era a propriedade, onde é a divisa mais. Nossa, não sobrou casa, não sobrou cerca, não sobrou vaca, não sobrou nada. A situação, o que tá, assim, deixando a gente mais triste do que a própria tragédia em si, é essa falta de empatia com os outros, e principalmente por que a grande mídia não tá mostrando isso, né? Se puder. Exatamente, é isso que eu queria comentar. Por que eles não estão falando? O que acontece? Será que o Rio Grande do Sul não é relevante? Será que as pessoas não merecem esse amparo, esse carinho, esse cuidado? A gente está tendo muito, muito apoio de pessoas que nos conhecem, sim, através das agrodelas, né? Através do nosso projeto em si. E tá vindo também esse apoio dos outros estados. Sim. Como amanhã a gente vai para o Mato Grosso do Sul. A gente vai ter um palco lá para falar sobre isso. Que legal. Qual a feira de Ponta Porã. Nós vamos em Ponta Porã, no Ponta Agrotec. É uma feira do estado do Mato Grosso do Sul de inovação e sustentabilidade. Sei, que legal. E lá eles abriram um espaço pra gente falar disso, né? Também a gente vai ter um ponto de coleta de donativos, agasalhos, enfim, porque quando aconteceu muito a tragédia no começo do mês de maio ali, a gente viu o povo pelo povo. Tanto que foram as pessoas que salvaram as outras pessoas que estavam embaixo da água. Exatamente. Entende? E o que aconteceu? O Brasil todo se comoveu, mandaram donativos para o Rio Grande do Sul demais, assim, muita coisa mesmo. Só que comida acaba, né, gente? As pessoas comem e a comida acaba. Então, tem que continuar. Entendi. Não pode ser só naquele período porque as pessoas não têm mais casa, elas vão ter que comprar eletrodoméstico, elas não têm comida, elas não têm aonde fazer comida. Uma mesa, então, uma cadeira, não tem mais nada. Fogão, uma geladeira. Né? Então, a gente está pedindo para que continue mandando as doações, para que não parem, para que mandem roupa de inverno. Claro, a gente sabe que o Brasil é muito grande, extenso,
talvez o norte não consiga ajudar agora, mas assim, tem outros estados que podem ajudar, né? Sim. E para que as pessoas, pelo amor de Deus, sejam honestas, né? O pessoal que eu digo lá do sul, nós gaúchos, tem gente lá também que andou fazendo coisa errada. Sim, e a com gente certeza. não... A gente tá aqui para dizer assim, ó, não é a grande maioria, são exceções, como a gente estava comentando, sem ética, sem caráter, né? Que se usaram de uma oportunidade para tirar o que era de doação, gente. O que era, imagina, tinha gente vendendo água que era de... Porque não... Imagina você, a sua cidade toda alagada, sem luz, sem água, sem comida. E você com Não, sede. tá doido. Não, eu vi o pessoal até fraudando Pix lá, fazendo Pix para resgate. Imagina, Sim. que absurdo. É um absurdo. Outros cobrando para resgatar pessoas, cobrando né? para resgatar, exatamente. Então a nossa missão aí é longa, né? Uma missão que vai muito ainda pela frente e que a gente espera que medidas sejam tomadas, né, o mais urgente possível. E, de qualquer maneira, né, o produtor, a classe produtora tem que permanecer unida. Esse é o momento da união, porque o produtor individualizado, ele não tem força. Né? A gente acompanha muitos produtores nas instituições, vocês não têm ideia da pressão psicológica que é feita. Não tem ideia. A gente teve casos até de pedir, por exemplo, para o projetista, o agrônomo vinculado no banco, e lá dizer para o produtor que se o produtor não pagar, ou se ele quiser entrar com uma ação, o projetista vai ser demitido, vai ser responsável pela perda aí do valor econômico na família dele, coisas absurdas, sabe? Se você não pagar, a gente vai ter que cobrar mais juros dos teus vizinhos, os financiamentos vão ser mais caros, sabe? Então, assim, eles não são amadores, eles são treinados para negociar. E o produtor, coitado, né? Ele sozinho, que força que ele tem contra uma instituição, né? E eu falo isso, né, para realmente fazer valer os direitos deles, né? Então, eles precisam se unir, né? Seja em associações, seja, né, em eventuais aí ações que eles queiram tomar contra os bancos, eles precisam estar, né, ligados com pessoas que têm realmente essa força de enfrentar a instituição, né? E principalmente, né, Jackson, buscar um profissional bom profissional exatamente. de excelência, profissional com histórico bom, pessoas de caráter, eles saibam, tudo bem, tem sim, sua parcela tem que se pagar, óbvio, tudo se paga, sim, mas que seja uma pessoa honesta. Exatamente. Que preze pela honestidade, sim, né? Que veja também a situação, porque de oportunista, assim, eu vou te falar, a gente está muito calejado com tudo que vem acontecendo, né? Só que a tragédia fez algo que, eu vou te falar que até o governo está um pouco apavorado com o nosso movimento, porque conseguiu juntar pessoas de direita, de esquerda, grande, pequeno, médio, de arroz e de soja, de pecuária, de hortaliça, então, e pessoas que sofreram e que não sofreram, estão junto lá com a gente, estão lutando com a gente. Sim, porque eu acho que chegou num ponto da tragédia que, ó, se não for nós, produtor por produtor, não vai mais existir agricultura no Rio Grande do Sul. Você entende? E isso a gente está vendo que está afetando, é uma engrenagem principal o setor primário. E está afetando diretamente na cidade. E tanto que o governo estadual fez um levantamento, que eu participei de uma das reuniões lá da Farsul, onde eles estimam, até o final do ano, perder 10 bilhões de arrecadação por todas as empresas e os produtores que quebraram. Mas imagina. E as agropecuárias, imagina? Não está tendo movimentação também, imagina. As revendas, e tudo gira, né? O motorista, o próprio diesel, alimento, imagina. Tudo. Então, o que a gente tá fazendo dentro do movimento SOS é isso, trazer informação, como a nossa conversa hoje está aqui, a gente vai disponibilizar para eles também, mas principalmente de pedir o apoio de todas as entidades do setor. Por quê? É o que eu disse hoje de manhã até para um presidente lá de uma cooperativa, enfim. É muito mais inteligente vocês apoiarem o nosso movimento, apoiarem o nosso pleito da Farsul, do que nós ficarmos devendo para vocês tiverem que, sei lá, processar cada indivíduo, cada sócio dessa cooperativa, porque afinal de contas uma cooperativa serve para cooperar com o cooperado.
O que está acontecendo? Cadê a missão de vocês? Que não existe mais, né? Do que vocês fazerem isso e outra, vocês vão sair do mercado. Se sobrar algum produtor daqui 2, 3 anos, com certeza não vai querer essa proximidade com algum tipo de relacionamento com uma cooperativa que quando foi numa hora extrema de necessidade, né, de sobrevivência, não se sensibilizou com a causa. É igual a questão do arroz lá também, né? Dessa questão da importação, né? Outro problema gigantesco. Para que destinar 7,6 ou 7,2 bilhões para um outro país, sendo que existe uma campanha estadual, né, do governo estadual, compre produto gaúcho, compre produto gaúcho. Tem, né, o aí vai lá, o governo federal faz o quê? Compra um produto de fora. E tem mais um detalhe, esse produto de fora, ele utiliza produtos no arroz que já são banidos no Brasil devido ao alta taxa de toxicologia. Então ele tem um grau, um perigo muito maior do que aqueles produtos que são utilizados no Brasil. Então, no Brasil já foi extinto esses agroquímicos. Não tem a mesma qualidade. Existe um motivo de ser mais barato lá. Outra, talvez lá, não tem a quantidade de impostos que a gente paga aqui. Exatamente. Exato. Então, é uma questão de... Bom, do governo a gente não pode falar nada, mas, assim, foi uma questão também não tão inteligente tomar essa atitude. Né, eles usaram de uma coisa que o governo já vem tentando fazer, que não, eles tiveram a oportunidade para poder, vai faltar produto, vai faltar o arroz, porque os gaúchos produzem 70% do arroz consumido no Brasil, vem do Rio Grande do Sul. Só que assim, teve arrozeiro realmente que perdeu toda a sua lavoura. Teve, os próximos auxílios. Em relação à porcentagem de área colhida em todo o estado, já tinha colhido uma porcentagem no estado suficiente para o abastecimento do Brasil. Imagina. Não tinha porquê, então, né? assim, teve muitos arrozeiros prejudicados. Mas a quantidade que já tinha sido colhida e armazenada seria o suficiente para abastecer o mercado. Foi um... Mas eu acredito que isso vai se reverter, viu, Jackson? Porque os indícios já estão aí, né? Sim. Assim como existiu o mensalão, eles já estão falando agora no arrozão. E eu acredito que essa parte, uma empresa como vocês, enfim, também possa ajudar, dar suporte, porque não é possível que numa hora dessa, né, nós estamos indo agora quinta-feira para os Estados Unidos, para Nova York, para Washington, buscar recurso internacional para a tragédia no Rio Grande do Sul, sendo que o recurso do Brasil aqui foi para fora. É um remando para um lado, outro para o outro, parece, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Não tem... Então, as coisas estão completamente desconectadas. Só que o que a gente está mostrando agora, gente, é uma situação. Se o agronegócio como um todo, falando de produtores, de agricultores pequenos, principalmente, que, se eu não me engano, no agro são 70%, né? Vem do pequeno produtor. Sim. A gente fez um levantamento, a gente traçou o perfil dos produtores afetados. E a gente tinha bem separado, assim. 30 a 40% é pequeno, de 30 a 40% médio, e só 40% que sobra ali é os demais. Seriam os grandes, né? Isso, 70% é médio e pequeno. É médio e pequeno. Então, 70% vem da agricultura familiar, sim. Sim. E aí eles estão dizendo que isso não é importante. E o que é agricultura familiar? Também as pessoas têm a ilusão que a agricultura familiar é só aquele pequeno produtor que tem 5 hectares de lavoura e trabalha braçalmente. Sim. A agricultura familiar é toda aquela que é regida pela família, que é a família que toca. Que nem a Grazi. A Grazi tem a figura do irmão, da esposa do irmão, dela e do outro irmão dela. E mais o pai, que trabalha junto. Então, os 4 são famílias... E são família e trabalham junto. Isso é agricultura familiar. Só que para a legislação, para as outras pessoas, eles estão entendendo como grande produtor. Não é. Mas é agricultura familiar. Claro. O banco criou uma categoria e o governo atual gostou dessa separação, porque acontece, né? Existe uma linha de raciocínio, vamos polarizar essas pessoas para que ficam nós contra eles, aquela questão de grande contra pequeno. Mas isso não existe. É produtor rural. Todo mundo é importante. Exatamente. Todo mundo é importante. Ou o pequeno paga menos imposto porque é pequeno? Não, o pequeno produtor às vezes paga até mais, dependendo.
Não, a questão é que, tipo, é igual para todos, né? Não existe essa Sim, classificação. sim. Então, é isso que a gente está também falando um pouco. Claro, o nosso movimento hoje tem a pauta principal, que é o quê? Essa questão da proposta enviada pela Farsul ser aceita pelo Ministério da Agricultura ou pelo governo federal, não, né? A gente quer isso. É como eu falei hoje de manhã para esse senhor. Se vocês querem criar leis, perguntem aos produtores o que é melhor. Claro. Vocês, como, sei lá o quê, empresa, não sabem o que nós estamos passando de verdade. É a gente que sabe a conta que a gente tem que pagar, o quanto a gente tem que trabalhar para produzir. Né? Então, pelo menos questionem, né? Levantem isso até o produtor rural ali para saber. Mas eu disse, se existe uma proposta hoje no mercado de alguma entidade que seja muito razoável e boa para a gente, é a da Farsul. E é por isso que a gente está lutando pelo pleito da Farsul. É por isso que a gente quer realmente que isso seja aceito de qualquer forma. Ah, Grazi, mas os outros estados vão querer também. Gente, os outros estados não passaram pelo que a gente está passando. Não, são situações diferentes. Não tem como, para outras frustrações de safra, como tu falou agora, existem outros meios e que podem ser até parecida com o que a gente está buscando, né? Que eu nem sabia que já existia, né? Que tu falou ali que já existe como parcelar pelo... Qual é o plano do Collor? Não, existe desde a década de 60, né? Pelo Decreto-Lei 167, e também existe até uma súmula, que é um entendimento já pacificado do STJ, imagina. Pois é, e dentro disso tem uns requisitos, né? Para se enquadrar. A frustração seria A frustração ou a dificuldade de comercialização, que daí entra o preço baixo, né? Toda essa questão, ou qualquer outro fator que seja externo, né, ao produtor e que venha afetar a situação. E esse é o Manual do Crédito Rural. Dificilmente se conhece a legislação. Manual do Crédito Rural. É a Bíblia do produtor rural e ninguém conhece. Então é triste essa realidade, mas pelo menos a gente tem aí tentado minimizar isso, assim como vocês, né? Eu acho que é isso, né? A gente está aqui já quase meio-dia, falamos bastante, né? Gente, passou tão rápido. O sinal foi bom, mas quero agradecer a vocês aí pela visita, o pessoal que nos acompanhou também, parabenizar aí pelo empenho, por toda a luta de vocês, né? Que com certeza aí é uma luta muito digna, muito importante e necessária, né? Essas pessoas aí são sempre... muitas vezes as criticadas, né, enfim, mas vocês têm que seguir em frente aí para continuar produzindo o objetivo de vocês e salvando essa classe tão bonita. Então, quero agradecer aí mais uma vez a vinda de vocês e desejo também uma boa viagem lá para fora, representando o nosso país, né, principalmente aí os interesses aí do Rio Grande do Sul. E todo mundo que tiver interesse, né, estou vendo o pessoal entrando aqui, pode entrar em contato com elas também, pode entrar em contato conosco se quiser saber mais também sobre a nossa escola, nossos cursos e também esse direito de prorrogação aí dos produtores rurais. Muito obrigado aí por terem vindo, tá bom? Nós também agradecemos aí toda a equipe da Rogério Augusto e Silva Advogados, a você, Dr. Jackson, obrigada pelo convite, a Escola EFAGRO também. Então, agradecemos em nome às agrodelas, a todas as mulheres e também a todos os mais de 3.000 produtores rurais por esse momento de fala. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Jackson, e dizer também que se precisar, né, entre em contato com nós, que a gente vai sim indicar pessoas sérias, né, pessoas de caráter como vocês aqui, que a gente já percebeu que também estão do lado do produtor de verdade. Muito obrigado. Um grande abraço. Gente. Até mais. Tchau, tchau.